Olá, sejam muito bem-vindas ao programa Mulheres que Com. Eu sou Andréa Pérez, consultora de imagem e estilo. Esse programa nasceu para dar voz às mulheres contarem as suas histórias e que vão inspirar outras mulheres também. Hoje o Mulheres que Com recebe uma mulher que em determinado momento na sua vida decidiu escrever um novo capítulo da sua história. Ela é fotógrafa de família, ela registra memórias, emoções e momentos que ficam para sempre. Mas hoje, diante das nossas câmeras, será ela quem abrirá o seu coração para compartilhar a sua própria trajetória. Seja muito bem-vinda, Jéssica. É uma alegria ter você aqui conosco. Então, conte um pouquinho de você, quem é a Jéssica, para todo mundo aqui te conhecer. Olá, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, André. Eu sou a Jéssica, tenho 33 anos, sou casada há 10 anos, tenho um menino de 4 anos e agora estou aguardando aqui a chegada da Baby Girl. Sou mais conhecida como Jéssica Clicando, acabou que virou meu sobrenome, esse marketing virou um sobrenome, né? Então, fotografo famílias há mais ou menos 12 anos. E é isso. E hoje o tema que a Jéssica escolheu é Quando Decidi Viver uma Nova História. Jéssica, hoje o tema que você escolheu foi Quando Decidi, Viver uma Nova História. O que esse título representa para você? Olha, viver uma nova história teve que ter uma decisão, né? Então, foi exatamente isso. Eu decidi, junto com a minha família, né, meu marido, nós tomamos uma decisão. Eu trabalhava com outra área e aí nós decidimos, né? Ele me abraçou nessa causa e aí eu já tinha começado a minha história na fotografia, mas de uma maneira mais como hobby. E aí eu decidi mesmo transformar isso no trabalho, né? Uma fonte de renda na minha casa, enfim. E foi assim. Antes da fotografia, qual era a sua profissão? Antes eu trabalhava numa seguradora, né? Eu me formei em administração de empresas e aí trabalhei alguns anos na parte administrativa e aí conciliando as duas coisas. Comecei a fotografar antes de sair de fato dessas empresas, né? Da parte administrativa. E aí depois, quando eu decidi mesmo virar a página da administração e viver a fotografia em si, foi esse marco. E em que momento, Jéssica, da sua vida você percebeu que precisava tomar uma decisão para a sua nova história, para esse novo tempo? Então, quando eu fazia as duas coisas ao mesmo tempo, né, é muito difícil a gente conseguir se dedicar 100% a algo fazendo várias coisas, né? Então, chegou o momento que a gente conversou, meu marido, e a gente decidiu que não dava mais para ficar fazendo as duas coisas, né? E para se jogar de cabeça e conseguir, até porque eu atendia de noite a fotografia, finais de semana e trabalhava durante a semana, então para eu conseguir fazer isso em tempo integral, né? Aí a gente foi nesse momento. E qual foi o maior desafio, né? Porque toda transição de carreira existe um desafio. Qual foi o maior desafio neste momento agora, nessa decisão sua? Foram vários, né? Na verdade, Não foi só um, não né? foi só um, foram vários. Acho que a primeira coisa foi a coragem mesmo de fazer, né? Porque muitas pessoas falam, você vai trocar o que é certo pelo duvidoso, né? Então, a coragem foi muito desafiador, assim, decidir isso. Também se acostumar com essa nova rotina, porque você vive muito tempo fazendo uma coisa, você vai no automático, e aí depois de repente, né, quando eu pedi demissão, eu já tinha alguns trabalhos, mas, por exemplo, durante a semana que eu trabalhava, né, como CLT, era muito diferente. Então, aí a gente, né, tem os desafios de correr atrás, de buscar novos clientes, enfim, tudo que engloba você ser empreendedor hoje em dia, né, que não é Sim, fácil. com certeza. Houve alguém ou alguma situação que marcou profundamente essa transformação? Com certeza, se não fosse meu marido, Cauê,
né? Ele me apoiou muito em toda essa mudança. Nós já éramos casados, na verdade, nós éramos recém-casados, então já tinha havido uma grande mudança de vida, né? De quando a gente sai da casa dos nossos pais para ir morar com outra pessoa, então eu já tinha tido uma mudança muito drástica de vida. E aí, depois de um ano e meio mais ou menos, ele me apoiou muito, então se não fosse com o apoio dele, com certeza não seria Sim. possível. Isso te deu a coragem, né? Sim. E como essa decisão impactou quem você é hoje, como mulher, e também na sua vida profissional, na sua vida pessoal, né? Na verdade. Olha, diria que tudo, né? Pegando assim um gancho mais para a área profissional, quando a gente presta serviço, tudo que a gente contrata, todos os serviços que a gente gostaria de contratar, a gente vai, né, analisando o que a gente gostaria de viver, o que a gente não gostaria. E no modo pessoal, né? Isso traz para o nosso lado pessoal, de quando a gente vai contratar alguém, e para o modo profissional, quando a gente vai prestar esse serviço para alguma pessoa, para uma família, né? Que é o meu caso, como fotógrafo de famílias. E também afetou a questão de tempo, porque a gente trabalha muito mais tempo, apesar de as pessoas acharem que não, né? Eu vou trabalhar para mim, né? Aquela famosa frase, mas trabalhar para mim, com certeza a gente faz com muito mais empenho, mas com mais tempo, né? Então, a gente vai adaptando a rotina da nossa casa. Quando eu sair de um trabalho, fica um pouco mais fácil, porque, né, a gente consegue focar nisso. Mas aí vai passando o tempo, acaba que volta. Até para as pessoas entenderem, né, que você, de um CLT para passar para ser empreendedor, que existem vários desafios e que não é tão simples e fácil como as pessoas pensam, mas que é possível. Sim, é muito possível. E em que momento, né, você percebeu que a fotografia não seria apenas uma profissão, mas parte da nova história que Deus estava escrevendo para a sua vida? Olha, confesso que eu demorei para perceber, porque desde hoje em dia eu olho para trás e consigo perceber, né? Desde adolescente, desde criança, meus avós, eu era a amiga da escola que levava a câmera e fazia as fotos, nossa, mas na época eu não tinha percepção disso. Depois, hoje em dia que a gente acaba conversando, uma coisa ou outra, e as meninas falam, nossa, Jéssica, você é que trazia a câmera e fazia os nossos registros, e agora você está, né, trabalhando com isso e tal. Então, foi vindo ao longo do tempo, assim, não foi um exato momento que aconteceu, né? Hoje em dia eu vou tendo algumas percepções do que aconteceu lá atrás que me tornaram o que eu sou hoje, né? Sim. E provavelmente você lembra de que até na infância muitas coisas você fazia que isso te levou hoje aonde você está como fotógrafo. Sim, com até certeza. Você me contou nos bastidores que seu avô, né? Sim. Tinha Meu avô, ele tinha um projeto de revelação de fotos no quarto dele. Eu era jovem ainda, adolescente, criança, adolescente, não valorizava tanto isso, né, na época. Mas isso são coisas que vão ficando na nossa vida mesmo sem que a gente perceba, né? Você já tinha um futuro sem saber, né? É. E você registra momentos tão especiais em tantas famílias. E o que essa profissão ensinou sobre a vida e sobre as pessoas? Olha, todo dia eu aprendo um pouquinho mais, né? Não só me ensinou, mas tem me ensinado, assim. Lógico, não vou só dizer que os registros são importantes, porque são, mas depois que a gente tem filhos, né, principalmente, a gente percebe o quanto passa rápido, o quanto não dá para voltar. Quando a gente se dá conta, já passaram-se anos, né? Uma coisa que eu aprendi muito hoje em dia a gente tem muita questão, né, assim, sendo bem específica na área da fotografia, é muita questão da foto perfeita. Mas quando a gente tem crianças, a gente vê que a foto perfeita para a família, né, às vezes não é a foto perfeita. Sim. De fato. É uma foto espontânea, é uma foto que está ali trazendo emoção, trazendo verdade, para que lá na frente, quando esse momento volte, né,
aí seja relembrado de fato o que foi, né? Não só ali algo posado, enfim. E isso se perdeu um pouco, né? Assim, e o que você me diz das pessoas revelarem essas fotos? Ah, isso, foto no papel tem meu coração, né? Foto no papel, no quadro, não tem, assim, acho que não tem valor maior do que você conseguir transformar isso, né? Trazer, porque com as telas hoje em dia a gente tem muito acesso, mas ao mesmo tempo isso vai se perdendo, né? A gente vê ali por pouco tempo, daí passam-se anos, você não vai olhar sempre. Agora, se tem um quadro lá na parede da sua casa, todos os dias você vai olhando. Pode ser que nos primeiros dias você vai olhar e vai achar normal, porque é uma foto recente, né? Mas daqui uns anos, Sim. né? Seus filhos, os netos, os pais vão olhar e vão ver aquilo lá com um carinho muito diferente. Até para os filhos dos filhos, né? Sim. Você mostrar, no meu caso hoje, os netos, mostrar, olha aqui como era o seu pai. Sim. Né? Eu falo assim, que na minha época mesmo, não se tinha essa facilidade de tirar fotos, né? Sim. Era muito caro. Então, a Sim. gente tem poucas fotos, mas hoje as pessoas têm essa oportunidade e não fazem isso. Sim. Ficam muito só, né, aqui no tablet ou no computador, mas o quão é importante você ter essas fotos para mostrar, para depois para os filhos, para os netos, Sim. enfim. E, Jéssica, existe alguma história vivida durante um ensaio, né? Você está lá, você fez um ensaio, que marcou profundamente o seu coração, acredito que são várias, mas uma história, e que você nunca esqueceu? Existem várias. Cada ano parece que vai renovando esse estoque, né? Mas, de fato, tem uma família que eles foram fazer um... Não, eu fotografei gestante, recém-nascidos, aí depois eles voltaram com um filhinho maior, foram fazer fotos de Natal. E aí, no ano seguinte, assim, eles foram em Natal, dezembro, né? E aí, acho que Dia das Mães, assim, aproximadamente abril, maio, o pai faleceu. E eles eram um casal muito jovens, assim, um casal muito... Era lindo de ver, sabe? Assim, como eles se amavam enfim. E aí a esposa foi com o filhinho, sabe? E aí ela levou um objeto dele. E isso me marcou muito. Aí foi só choradeira, né? No estúdio, assim, eu fotografando, tentando me conter, né? Porque foi uma situação muito difícil e ela tá lidando melhor do que eu com a situação, mas foi muito emocionante, eu não esqueço mais dessa cena e acho que foi essa. E você existe, né? Deixa eu ver aqui. Qual mensagem você deixaria para a mulher que hoje sente que está presa em uma história que não gostaria mais de viver? Falamos de transição de carreira, né? Sim. Sobre isso. Então, qual a mensagem que você deixa para essa mulher que está num lugar onde não gosta, onde não se sente feliz? Porque eu falo que o trabalho, você precisa gostar daquilo que você faz. O trabalho dá em tudo que a gente faz, Sim. mas você precisa gostar, né? Então, qual é a mensagem que você deixa para essa mulher que está nesse momento e não consegue se desvincular disso? Sim, a primeira coisa é que a vida passa muito rápido, né? Então, quando eu era CLT, a minha coisa... meu pior dia era aquele dia que você chegava, que você tinha que ir lá bater o ponto e ficar das 8 às 5. Eu me sentia presa ali, no sentido de eu preciso fazer outra coisa, né? Isso aqui não é para mim. E a vida foi passando, né? Os anos vão passando e você tá ali. Lógico que existem os momentos certos para fazer as coisas, mas a principal dica, né? A principal coisa que eu posso deixar para essas mulheres é ter fé de que se você tem um propósito naquilo, né? Se Deus tem um propósito naquilo, as coisas vão acontecer, independente do momento. Às vezes não é um bom momento, parece que não é um bom momento. Às vezes vai demorar um pouco, você vai ter que construir, mas tendo fé e coragem, né? E muito trabalho, logicamente, né? Você faz a sua parte, que com certeza Deus vai abrindo muitas portas e vai abrindo as portas dos céus, da terra, e vai fazendo coisas que a gente não imagina, levando a gente a lugares que, de fato, a gente
não consegue nem sonhar, né? Algo que eu nem sonhava para mim. Eu falo que eu nunca sonhei em ser fotógrafa quando eu era criança ou adolescente. Isso foi acontecendo, mas ao mesmo tempo, como eu te disse, isso Deus já estava preparando para mim, mesmo que eu não tivesse sonhado. Ele já tinha sonhado isso para mim. Então, é isso, fé e coragem. Muito bem. Nós temos aqui um momento que nós pedimos, né, para a entrevistada trazer algumas fotos. É um momento ecoar. E eu pedi para a Jéssica trazer algumas fotos. E aí, vou te mostrar aqui, Jéssica. Você vai me falar dessas fotos. O que ela representa para você naquele momento? O que realmente representa quando você vê essas fotos aqui? Esse aí foi um dos primeiros bebezinhos que eu comecei a registrar, né? Então, foi assim, no começo, um mix de coração acelerado, com muita satisfação, né? Essa foto, quando eu comecei a fotografar recém-nascidos, é algo assim que transforma a gente, porque você tá ali manipulando, né? Mexendo com a coisa mais preciosa da vida de alguém. Então, foi um grande marco para mim começar a registrar recém-nascidos. Aqui, a segunda foto. Essa foto aí eu coloquei para representar o primeiro estúdio, porque eu não tinha muito, por incrível que pareça, né? Eu não tinha muitas fotos do local. Então, o primeiro local que eu reservei, lá aluguei para poder abrir o estúdio, depois que eu saí da CLT, foi esse estúdio aí. Então, foi por isso que eu escolhi essa foto. Essa aqui. Essa daí foi meu marido, há alguns bons anos atrás, né? Dá para perceber. Eu coloquei porque ela representa o começo de tudo, né? Ele como meu maior incentivador de toda essa história e de quando começamos, por isso. A base, né? Nossa base. Bem jovenzinhos, né? Bem jovem, há 15, 16 anos atrás. E essa foto é muito legal, foi num congresso de fotografia, que foi em Balneário Camboriú. Essa fotógrafa aí que está no meio é a Thalita Castanha, uma fotógrafa muito referência para mim de partos. Então eu fiz participei desse congresso, né? E hoje em dia registro muitos partos e tal, então aprendi muito. Foi um divisor de águas na minha carreira também. Muito legal. Essa também foi uma premiação que eu ganhei de um ensaio, de 2 ensaios fotográficos, na verdade. Eu não tive a oportunidade de participar de muitos, mas desses que eu participei, a gente ganhou o primeiro e segundo lugar de um casal que estava fazendo um ensaio de bodas de ouro. Eles estavam fazendo 50 anos de casado e foi muito emocionante também, foi muito legal. Essas fotos, nossa, elas até hoje têm um álbum deles lá no estúdio, elas encantam os corações de quem vê. Esse casalzinho, da Dona Eunice e seu Fernando. É um pouco já da sua trajetória, né? Sim. Conta um pouco da sua Faz história. o quê? Eu acho que uns 8 anos isso daí. Vamos para a próxima. Esse aí... esse momento foi um momento, assim, inesquecível, né? Depois de registrar tantos bebezinhos recém-nascidos, eu registrei o meu. Então, esse aí é o Dante, né? O meu pequeno, hoje ele já vai fazer 5 anos esse ano. Mas foi assim, apesar dele ter me dado muito mais trabalho do que os outros bebês, né? Lógico, as pessoas acham que, nossa, filho de fotógrafo ama tirar foto, né? Então, desde quando ele era recém-nascido, ele me deu muito trabalho na sessão. A gente teve que ir uns 3 dias para fotografar, mas foi muito legal, foi muito, assim, satisfatório, muito prazeroso. Tem a mão do pai aqui, né? Isso, essa foto foi com a mão do papai aí para registrar. Olha o tamanico. Vamos para a próxima aqui, que na verdade a gente já, agora nesse momento, depois das fotos, eu pedi para a Jéssica trazer um objeto. Então, é um objeto que representa a sua história.
Vamos lá. Então, eu pedi para a Jéssica trazer um objeto que representasse algo, né, de muito importante para ela, e ela trouxe, vou até deixar aqui. Ah, um pouco clichê, né? Mas essa câmera, ela era do meu avô. Então, quando ele usava, quando ele, né, fazia suas revelações lá de fotografia e tal, eu tinha, sei lá, 12 anos, 10 anos, não valorizava tanto isso. Eu falo para os meus pais hoje que se ele tivesse vivo ainda, né, com certeza, nossa, seria muito legal dividir tudo isso com ele. Então, trouxe para representar. Ela fica exposta lá no estúdio, né? Ela é uma câmera mesmo, de verdade. Não, a gente não usa mais, foi usada por ele. E hoje ela fica lá. Tem um carinho muito grande por ela, que ela traz na lembrança, né? Assim, como eu disse, coisas que antes da gente sonhar, Deus já sonhava, né, pra gente. Sim. Então, antes de eu imaginar que eu seria fotógrafa, Deus já estava trabalhando isso em mim, de várias maneiras, através do meu avô, enfim. E se você pudesse voltar ao tempo, Jéssica, e encontrar aquela Jéssica que ainda não tinha coragem de viver uma nova história, e o que você diria para ela hoje? Para a Jéssica mesmo. Para a Jéssica mesmo. É difícil, né? Mas eu diria para confiar mesmo. Para confiar, não ter pressa, porque as coisas elas acontecem na hora que tem que acontecer. Né? Às vezes a gente quer se desesperar, quer que tudo aconteça no nosso tempo, mas Deus tem o tempo certo para as coisas. Então, vai com calma, né? E vive um dia de cada vez, sendo grata a Deus por tudo que você... todos os processos que você vai passar, que as coisas vão acontecer. E essa seria até a próxima pergunta, né, que eu ia fazer para você. Mas, ó, olhando ali para a câmera, você deixa uma mensagem, né, para a mulher que está te assistindo e que talvez esteja exatamente no momento de decidir uma nova história. Você já deu, né, você já falou, mas assim, com uma palavra, como você leva isso para quem está te ouvindo? Com uma palavra? Fé. Fé mesmo, porque tem dias bons e dias ruins, né? Então a gente precisa ter fé de que Deus está cuidando em todos eles e que Ele vai fazer. Bem, então, Jéssica, quero te agradecer por você ter compartilhado, né, um pouco da sua história. Eu tenho certeza que mulheres que estão nesse processo vão te ouvir, vão se sentir inspiradas por você, por ter recebido, né, esse convite, estar aqui com a gente. E também para você, que também tem uma história, quiser contar aqui pra gente, tanto para fortalecer a sua marca, mas para que as pessoas conheçam a sua história. Então, você tem aqui a Rede Ecoar, que você pode entrar em contato, para você também fazer a parte desse momento aqui, como a Jéssica. E eu quero agradecer, né, a Rede Ecoar por confiar, né, tanto aí no meu trabalho. E se você tem uma história, estamos esperando vocês aqui. Muito obrigada e nos acompanhe aí no episódio completo aqui da Jéssica. Obrigada pelo convite. Obrigada, Jéssica. Foi um prazer.